vamos falar agora sobre a agroecologia nas eleições municipais. O nosso convidado é o Paulo Petersen, coordenador executivo da ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e ex-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Tudo bem, Petersen? Bom dia. Bom dia, Marilu. Um prazer estar aqui com você. Igualmente. Bom, houve aí um trabalho intenso, né, atrás dos candidatos às câmaras municipais e às prefeituras para a assinatura aí dessa carta compromisso lançada pela Articulação Nacional de Agroecologia, com propostas, né, para fortalecer políticas públicas voltadas também à agricultura familiar e à agroecologia nos municípios, né? Foram 36 propostas organizadas em 13 campos temáticos. A gente viu aqui no site que 1.238 candidaturas se comprometeram com a agroecologia, sendo 261 candidatos a prefeito e 977 a vereador. Agora, vocês já têm um balanço aí de quantos desses que se comprometeram, se elegeram? E fala um pouquinho das propostas, Paulo. Assim, a gente está concluindo o balanço. A nossa primeira estimativa, assim, que em torno dos 10% das candidaturas, desses 1.238 pessoas que se candidataram, foram eleitos, né, entre vereadores. Então, a gente está fazendo um balanço mais fino, sabendo quantos da prefeituras e quanto da vereança, e vários deles ainda estão concorrendo, né, no segundo turno, nas cidades maiores. A gente tem várias candidaturas que ainda estão na labuta aí, né? Mas, assim, as propostas, acho que é interessante de entender de onde vêm essas propostas. Acho que essa que é a grande diferença desse processo, porque quando nós começamos, nós chamamos assim, uma campanha, né, chamada Agroecologia nas Eleições. E a ideia foi exatamente de partir da constatação de que muito já vem sendo feito pelo Brasil afora. Mas é um muito, muito pouco visível. Né? E, ao mesmo tempo, o que a gente vem acompanhando nas campanhas eleitorais, nos debates públicos nessa época de eleições, é que esse tipo de assunto praticamente não entra na agenda pública, né? Em que pese o fato de ser um assunto central, super importante. É como se as prefeituras não tivessem muito a ver com o assunto da alimentação, né, do meio ambiente. Na verdade, a questão alimentar está no centro de várias questões, sobretudo no momento de crise social como nós vivemos, aprofundamento da crise social. O tema da alimentação ele toca em vários assuntos e não faz parte da agenda, né? Então a gente falou, olha, primeiro, muitas prefeituras e câmaras de vereadores fazem muitas coisas, a gente não sabe, então vamos procurar saber. Então o primeiro passo nosso foi um grande mutirão, né, que a gente chamou de pesquisa-ação, de levantamento, né, do que tem. A gente fez uma coisa muito rápida, assim, mas assim, foram 2 meses no mutirão nacional e levantamos 730 iniciativas de políticas públicas, programas. E essas proposições... Tem um mapa online, né? Municípios agroecológicos. Tem um mapa que está disponível na nossa página. Esse mapa também está sendo cada vez mais refinado. Já existem assim as primeiras... Essas 730 estão visíveis, mas depois a gente fez um aprofundamento de algumas por estado, assim, para a gente entender melhor. Esse aprofundamento já existe, ele está subindo ao mapa. Então, para quem quiser conhecer, é um material bem importante, como subsídio para as futuras gestões. Porque aí é que está a nossa ideia. Nós não estamos fazendo campanha eleitoral, nós estamos promovendo debate público, né, sobre uma agenda que é super importante. Então, a campanha é um momento importante de dar visibilidade. Mas esse acúmulo nosso, ele vai para as próximas gestões. Então, depois de nós levantarmos essas 730, a gente organizou, e as proposições que nós colocamos nessa carta, elas são de coisas que já existem, nós não estamos inventando nada, né? Não vem da nossa cabeça, são coisas que existem, é possível, basta ter comprometimento político, né, de efetivá-las. Então, essas 36 proposições, a gente dividiu em vários campos, que são campos que, na verdade, revelam essa intersetorialidade,
né? Tanto na área de alimentação, estrito senso, de apoio à agricultura familiar, de apoio a grupos econômicos, políticas de combate à violência contra as mulheres. Ou seja, é um leque de proposições que tem a ver com sistemas alimentares, entre a produção, a distribuição e o consumo de alimentos. Na área de comunicação, na área de cultura, ou seja, tem proposições em vários campos. Agora, é importante, nesse momento, que várias políticas públicas foram destruídas, desmontadas no governo federal. Então, dessa forma, os municípios podem fazer muita coisa, não é, Peterson? Pelo que eu andei vendo de propostas, é possível mobilizar esses municípios, os prefeitos, os vereadores, e aí essa campanha, como você destacou, não é essa questão partidária, é de política pública, e envolve a sociedade também, não é? Então, eu queria que você falasse também dessa possibilidade, no território, ali no município, se fazer algo por isso. Essa questão que você levanta é central nesse nosso debate, porque os sistemas alimentares, a gente chama sistema alimentar, desde a produção, o processamento dos alimentos, a distribuição e o consumo. Esses sistemas, eles se organizam, na verdade, lá no município, lá no território, né? Se você tem políticas públicas federais, elas são muito importantes, mas elas são importantes para quê? Exatamente para fortalecer e reconhecer esses atores que estão lá no território, são eles e elas, né, que organizam e junto com os poderes públicos locais. Então, as prefeituras, elas têm um papel essencial, né? Agora, evidentemente que o desmonte das políticas e da forma como o nosso pacto federativo é organizado, o governo federal ele detém boa parte dos recursos disponíveis, né, para tocar. Então, muitas vezes, as prefeituras elas não dispõem de recursos financeiros, mas elas dispõem de outro tipo de recurso, né, e podem fazer muita coisa. Então por exemplo, para dar um exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, isso é um recurso federal que é executado via prefeituras. E se o Programa Nacional de Alimentação Escolar não repassa ou coloca bloqueios, dificuldades, né, para a execução dos 30% da compra direta da agricultura familiar, porque isso é lei hoje no Brasil, as próprias prefeituras elas podem ter dificuldade de executar, mas cabe às prefeituras, uma vez que existe uma lei, de executar no mínimo 30%. Nós não estamos falando que é até 30%. Então, tem prefeituras no Brasil que executam praticamente tudo do orçamento. Então, isso depende muito dos arranjos que são feitos entre a sociedade civil, as organizações dos agricultores, a comunidade escolar e as prefeituras. Então, esse é um exemplo. Mas, assim, você tem várias outras possibilidades que dependem exatamente de abertura, e por isso que a gente enfatiza muito na nossa carta que não basta a prefeitura querer fazer e executar o orçamento, é preciso chamar a sociedade, né? Aí está a novidade, né? E uma prática de construção de democracia participativa que não é só nesse campo, e que é fundamental, a participação ela se dá lá no município, né? Então, resgatar a ideia dos orçamentos participativos, dos conselhos, né? Isso é essencial para que essas políticas elas sejam não só elaboradas, mas monitoradas junto com a sociedade civil. Esse é um elemento chave das nossas proposições. Perfeito. Bom, não dá para a gente esperar até 2022, né? Que a mudança de presidente, se possível, para tentar modificar e por isso essa atuação dentro dos municípios, como você tem bem destacado. Agora, eu queria que você falasse também a respeito dessa política econômica, né? Que a gente desenvolve aqui no Brasil com essa política do agronegócio, de isenção a agrotóxicos, a fertilizantes. E, em contrapartida, não tem o incentivo para a agricultura familiar, para a agroecologia. Esse modelo, como quebrar esse modelo, enfim, a partir do município e da sociedade se mobilizando, é um bom início? Como é que você vê isso, Peppers? É fundamental, acho que não existe só, evidentemente, a gente sabe que hoje o Estado brasileiro ele está muito controlado por forças ligadas ao agronegócio. A própria Congresso Nacional, quase 50% da bancada é da bancada ruralista, né?
mas não é só no Congresso Nacional, o próprio governo federal e também o judiciário é muito influenciado, né? E isso tem, por um lado, é a representação formal, mas, por outro lado, existe uma narrativa que é passada para a sociedade, né? O tal do agro é pop, o agro é tudo, e que tem um processo de legitimação dessa ideia de que o agronegócio, ele, de fato, ele é responsável pela produção dos alimentos, é responsável pela balança comercial, pela geração de empregos, o que é uma grande falácia, né? Não se comprova, pelo contrário, o que o agronegócio tem gerado são vários efeitos perniciosos para o conjunto da sociedade, não só na área alimentar, mas na área ambiental, na área de desemprego estrutural. Inclusive, o agronegócio, ele, por mais que negue, ele é responsável pela precarização do trabalho, inclusive com muito trabalho análogo à escravidão. Ou seja, nós estamos retrocedendo em vários campos, né? Então, é necessário construir, também junto à sociedade, uma contranarrativa, né? Para que haja uma sustentação política dessas proposições, entendendo que a agricultura familiar, povos, comunidades tradicionais, os próprios povos indígenas, eles têm papéis fundamentais em vários desses elementos que a gente está discutindo, a questão ambiental. A gente vê onde as maiores áreas de preservação estão exatamente onde estão os povos tradicionais, os povos indígenas. Isso é fundamental no equilíbrio planetário, ecológico. Sem isso, você também não vai ter alimento, né? Então, a produção de alimentos, ela, por mais que se industrialize a produção de alimentos, ela sempre será dependente das dinâmicas ecológicas, da chuva, do clima, e nós estamos destruindo isso. Então, a agricultura, a agroecologia é a possibilidade de compatibilizar o meio ambiente com a economia, com a distribuição das riquezas. Nós não tem política para uma coisa, para outra e para outra. Isso é o que teve até agora. É preciso conciliar isso. E essa conciliação, ela está na agricultura familiar camponesa, nos povos tradicionais, com base na agroecologia. Agora, isso, mais uma vez, se constrói a partir da base, dos municípios, dos territórios. Isso não se construirá em cima de políticas nacionais. As políticas nacionais devem fortalecer o que é feito nos municípios, né? Agora, essa carta compromisso, né, que vocês encaminharam para os diversos candidatos e candidatas, não mirou exatamente partido político, uma candidatura ou outra. Vocês, enfim, têm o compromisso, assinou, ok. Agora, qual é a crítica que você faz também, Petersen, em relação aos partidos de esquerda? Né, que já deveriam ter incorporado essa agenda. Claro que alguns já incorporaram, muitos já estão disseminando isso. Agora, é suficiente a agroecologia, a preservação ambiental? Esses são temas que estão precisando de um olhar mais cuidadoso da esquerda brasileira? Marilo, eu acho que essa questão que você levanta, ela é bem importante, porque assim, o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. E isso foi uma conquista da sociedade e foi um reconhecimento do Estado, né? A partir das marchas das Margaridas, né? 70 mil mulheres em Brasília, quer dizer, é uma insistência muito grande, de muitos anos, né, de que esse é um caminho. E foi muitos espaços foram conquistados, né? Então, assim, você ter um governo aberto ao diálogo, como a gente teve já no Brasil, tudo isso é fundamental. Agora, o grande problema nosso é a crença na possibilidade de convivência de modelos. Aí está o problema. Não é que a agroecologia não tenha sido reconhecida, ela foi reconhecida. Mas, na verdade, nós recebíamos recursos para a agroecologia, para a agricultura familiar em pitadinhas, enquanto o agronegócio recebia, né, grandes montanhas de recursos e reconhecimento público e legitimidade. Então, essa ideia da conciliação de modelos, isso é que ainda não foi compreendido, que não é possível, porque o agronegócio ele passa por cima. Ele depende da expansão territorial, ele depende dos recursos públicos cada vez mais, porque ele é um sistema inviável. Ele depende do aumento de escala crescente. Por isso que a soja está expandindo por cima de floresta, por cima de povos tradicionais, porque ele não se sustenta numa mesma área, se ele não expandir, né? Cada vez mais a taxa de lucratividade é menor e mais arriscada. Quem salva é o Estado,
O agronegócio ele tem um discurso liberal, né? Mas, na verdade, se não fosse o Estado permanentemente salvando, com perdão de dívida, com isenção de impostos e tudo, esse agronegócio não sobreviveria. Por outro lado, a agricultura familiar ela sempre foi marginalizada das políticas públicas e está aí. Né? Então, eu acho que o problema não é só o não reconhecimento ou o não devido reconhecimento, é a ideia da convivência. É isso que a gente tem que superar na esquerda. Nós precisamos. Essa nossa pauta é uma pauta de esquerda. É uma pauta mas não é uma pauta só temática ou setorial, não é uma pauta de desenvolvimento rural, ela também é uma pauta para as cidades. É uma pauta da saúde. Nós estamos num momento de pandemia. Entender que a alimentação saudável e adequada é uma condição fundamental, mas, ao mesmo tempo, para você assegurar a produção saudável e adequada, você gera empregos, que também é uma questão fundamental. Você gera emprego na produção, na distribuição. Né? Ou seja, ela é uma pauta que ganha, ganha, ganha. Ela ganha no social, ganha no ambiental, ganha no econômico. Né? Então, isso é que muitas vezes a esquerda institucional ainda não compreendeu. Né? Então, a gente é muito enfático nisso, né? Que ou a gente vai conseguir chamar a sociedade, a partir das suas experiências, para construir as políticas públicas e implementar junto, ou a gente vai o tempo todo estar conciliando com aqueles que estão exatamente inviabilizando esse tipo de projeto emancipatório. Exato. Agora, a gente pode ter esse exemplo, né, de um dinamismo na economia e também a solução para o problema da fome a partir daí, né? Justamente nesse período de pandemia, né? Exatamente. E a pandemia tem ensinado muita coisa. Uma das iniciativas que nós tomamos na Articulação Nacional de Agroecologia, na Associação Brasileira, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tomou, e vários grupos de pesquisa acadêmica no Brasil, a gente tomou a iniciativa de identificar também, é um outro mapa que eu até gostaria de divulgar, é um mapa de iniciativas solidárias de abastecimento alimentar durante a pandemia. Chama Ação Coletiva, Comida de Verdade, Aprendizados em Tempos de Pandemia. Foi impressionante como a gente vê no Brasil inteiro centenas de experiências no campo, na cidade, e de articulação entre campo e cidade, de novas formas, né, de ajuste ao problema da insegurança alimentar. Ou seja, a maior parte delas construída a partir de iniciativa da sociedade civil, sem apoio do Estado. Né? O Estado, com o seu auxílio emergencial, o que ele fez, que foi uma coisa fundamental, mas ao ele não associar o auxílio emergencial essa lógica de fortalecer esses circuitos curtos de comercialização e tudo, muita gente pegou esse recurso para comprar comida ultraprocessada. E as grandes empresas se valorizaram muito disso. Né? O fechamento das feiras, né? Das feiras livres e tudo, inclusive feiras agroecológicas, que foram muito afetadas nesse período. Então, quem se beneficiou mais uma vez foi o agronegócio. No entanto, o agronegócio, inclusive, as grandes supermercados, redes de varejo. E com o aumento do consumo de ultraprocessados. Isso num país onde, no ano passado, segundo os dados da POF, a gente vê que já tem em torno de, se eu não me engano, em torno de 4% a 5% do número de domicílios com insegurança alimentar severa. Isso é muito grave. Nós saímos do mapa da fome. Isso significa em torno de 3,1 milhão de famílias, né, com insegurança alimentar severa. Isso dados de 2019, você imagina agora na pandemia. Né? E essas pessoas recebendo esses auxílio emergencial e se alimentando de ultraprocessado, que é um alimento que gera mais problema de saúde. Né? Ou seja, vai gerando um ciclo vicioso, né, de empobrecimento, porque esse alimento ele não gera emprego na cadeia de produção, ele gera mais doença e concentra a riqueza. Quer dizer, então, o auxílio emergencial, a renda básica de cidadania, tudo isso são condições importantes, mas precisa ser associado com questões estruturais na economia, né? E no meio ambiente, né? E na distribuição de renda. Ou seja, a agroecologia ela entra exatamente aí. Né? Não é só uma questão de transferência de renda, mas você está transferindo renda para reforçar economias que são distributivas e são regenerativas do ponto de vista ecológico. Esse aqui é o nosso ponto de vista.
Perfeito. Petersen, o Jornal Brasil Atual já tem a tradição, inclusive, de dar visibilidade a essas experiências, mas aqui te faço o convite para também sugerir, né, outras pautas em relação a esses projetos existentes no Brasil. Vamos estreitar aí as relações, tá bom, Petersen? Eu te Certamente. agradeço, viu? Eu te convido, Marilu, na próxima semana, dia 26, inclusive, nós vamos realizar um seminário público desse projeto Ação Coletiva Comida de Verdade, às 5 horas da tarde. Eu vou divulgar depois para vocês e ajudaria, se vocês pudessem divulgar também, ajudaria muito, porque vai ser uma apresentação exatamente desses resultados desse levantamento que nós fizemos. Perfeito. A gente volta a se falar, então, com certeza. Um abraço, Petersen. Abraço. Até mais. A gente falou aqui que o Paulo Petersen, ele é coordenador executivo da ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e ex-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.